Pronto, galera, boa noite mais uma vez aí para vocês. Já tomamos nosso estudo, dando continuidade aí a mais uma aula, né, referente aí ao processo de conversão do petróleo. Essa parte aqui a gente viu na aula passada, nós vamos ver aqui para outra, dando continuidade aí no processo de tratamento, tá? Aqui nós vimos aí a classificação dos processos térmicos catalíticos, né? E aí o processo também de desintegração e o processo de síntese, rearranjo molecular também. Bom, dentro desse processo de tratamento do petróleo, até você começar a fazer a retirada das porções, das parcelas, tem algumas impurezas que são desagradáveis, são impurezas que realmente elas requerem uma atenção maior. Então, por exemplo, em todas as frações aí que a gente obtém nos processos de separação e conversão, né, contém geralmente impurezas presentes em sua composição na forma de compostos de enxofre e nitrogênio. Daí chamado de hidrocarboneto, né? Hidrogênio e carbono, e as sujeiras. E essa sujeira, no caso, esses contaminantes, essas impurezas aí, tem uma quantidade significativa de enxofre e nitrogênio. Elas conferem propriedades indesejáveis, né? Como, por exemplo, são características que se caracterizam por ser motivadores ou provocadores de corrosão, acidez, um odor extremamente desagradável, né? O enxofre associado ao nitrogênio. Ele gera aquele odor de coisa podre, de coisa em putrefação, que é o cheiro que ele pega. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas o petróleo tem um cheiro muito forte, muito ruim, né, de coisa podre. Além da alteração também de cor e formação de algumas substâncias que são poluentes. E como eu falei, a cor vai depender da região onde ele foi encontrado. Aí você tem os processos de tratamento ou de acabamento de natureza química empregados com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos através da redução dessas impurezas, ou seja, a partir do momento que você começa a filtrar e tirar essas impurezas, mas você não pode causar profundas modificações nas frações. Quando utilizados em frações leves, como é o caso do GLP, gases e nafta, o processo de tratamento eles não requerem condições operacionais severas, nem grandes investimentos, né? No caso dos processos convencionais. O agente responsável pelo tratamento pode ser o hidróxido de metais alcalinos ou até mesmo metanolaminas, né? Por exemplo. Quando utilizado em frações médias, no caso aí do querosene e do diesel, ou pesado, no caso dos gasóleos, lubrificantes e resíduos, os processos de tratamentos convencionais eles são ineficazes. E novos processos utilizados necessitam de condições operacionais mais severas, ou seja, mais agressivos, né? E, ao mesmo tempo, precisa de maiores investimentos. Aí se torna mais caro, mas é necessário. É um mal necessário. Nesse caso, o agente responsável pela eliminação das impurezas é geralmente o hidrogênio, através do processo que a gente chama de hidroprocessamento, atuando na presença de um catalisador. Esse processo é conhecido por hidrotratamento ou hidroacabamento e promove uma acentuada melhoria na qualidade dos produtos. E aí nós vamos entrar agora no processo que vocês acabaram de ouvir, que é a parte de remoção das impurezas danosas ao petróleo, né? Que é o próprio enxofre e o nitrogênio. Obviamente tem outros também, mas esses são mais destacados, né? É que é um cuidado maior, porque eles são realmente agressivos. Então, nesse caso aí, o processo de adoçamento é um processo de remoção de enxofre. Da mesma forma, você tem a dessulfurização também, tá? No caso do adoçamento aí, você transforma compostos agressivos de enxofre, né, em outros menos nocivos, como o caso do disulfeto, por exemplo, sem retirá-los do produto. Já o processo de dessulfurização é usado para a remoção efetiva dos compostos de enxofre. São exemplos desse processo: o tratamento cáustico, o tratamento Merox, Bender e DEA, além do HDT, conhecido como hidrotratamento, conhecido como HDT. Tá? Então, esses aqui são alguns processos para a remoção do enxofre. Tem também, além desses processos, tem o que a gente chama de processos auxiliares.
Esses processos auxiliares, eles existem com qual objetivo? O objetivo de fornecer, né, insumos para possibilitar a operação ou efetuar o tratamento de rejeitos dos outros tipos de processos já citados. São processos básicos, né, como a geração de hidrogênio, como matéria-prima para as unidades de hidroprocessamento, ou a recuperação de enxofre, produzindo aí, produzido a partir da combustão de gases ricos em H2S, né? Ou seja, o processo de recuperação, ou seja, o processo de tratamento, esses processos auxiliares, eles atuam basicamente com o objetivo de retirar essas impurezas, retirar esses, esses agentes, né, que são agressivos. Insumos de uma refinaria. O que são insumos de uma refinaria? São as utilidades. E o que são utilidades? O que é que representa a área de utilidade em uma refinaria ou em qualquer outra planta industrial? A área de utilidade são aqueles insumos que você precisa, que são efetivamente necessários, como, por exemplo, o vapor, a água. A água pode apresentar em diversas formas: água gelada, água fervendo, a água mole, como é que costuma chamar, que é água desmin, processo de desmineralização, onde você tem uma água mole. Você pode ter também uma, uma água dura, ou seja, uma água que necessariamente não há uma necessidade de você ter uma pureza nela, né? Mas se for, por exemplo, uma água para gerar vapor, aí você tem que ser uma água desmin para a geração de vapor. Aí você tem energia elétrica, você tem ar comprimido, você tem o gás, você tem o óleo combustível, o próprio tratamento de efluentes, né, que são tratamento de resíduos de processos. Tudo isso são insumos necessários aí e é parte da utilidade. Nesse caso, não se trata de uma unidade de processo propriamente dita, mas as utilidades que são imprescindíveis ao seu funcionamento, tá? Aí entramos na parte de destilação. A destilação é o processo básico onde há separação do petróleo, que consiste na vaporização e posterior condensação dos componentes de óleo cru, daí chamado de hidrocarbonetos e suas impurezas, devido à ação de temperatura e pressão. O processo ele está baseado nas diferentes, na diferença entre os pontos de ebulição dos diversos constituintes do petróleo. Então, nesse caso da destilação, que a gente chama de torre de destilação fracionária ou torre atmosférica, ela é o equipamento, que é o único equipamento que recebe o petróleo do seu estado bruto. Os demais, subsequente, aí ele vai pegar o petróleo já processado, né? Ou seja, já removido. Algumas parcelas e algumas porções, no caso da destilação a vácuo, ele, de certa forma, até pega o petróleo no seu estado ainda cru, mas é mais concentração do petróleo mais pesado, onde você tem lá muito mais átomos de carbono, digamos assim, na sua composição. Então, ele, por ser muito mais pesado, ele fica por uma segunda etapa. Aí você tem a destilação, que é esse processo que eu acabei de falar, né? Tem a destilação propriamente dita, que é a unidade de destilação, onde sempre existe, independentemente de qualquer que seja o esquema de refino, né? E é o processo principal a partir do qual os demais são alimentados, sendo o único que tem o petróleo bruto como corrente de alimentação. Então, como eu falei, é o único equipamento, é a torre de destilação atmosférica, que recebe o petróleo do seu estado bruto. Etapas de destilação, né? Elas podem ser feitas em uma ou mais unidades, sob diferentes intensidades de pressão, conforme o objetivo desejado. Eu peguei uma plantinha aqui, uma unidade de destilação, que é uma torre de fracionamento, né? Destilação fracionária. Qual é o objetivo da destilação? É o desmembramento do petróleo em suas frações básicas de refino, tais como gás combustível, gás liquefeito, a nafta, querosene, gasóleo atmosférico, óleo diesel, o próprio gasóleo de vácuo e o resíduo de vácuo também. Então, eles são
os seus rendimentos, perdão, os seus rendimentos são variáveis em função do óleo processado. Então você tem aqui a saída, né? Você tem aqui a torre de destilação, aqui você tem a entrada do petróleo bruto, ele tem essa setinha vermelha, ele vem, entra aqui um pouco abaixo do centro da torre, mas ele já entra na sua, no seu estado de vapor, né? Ele passa por uma torre de retorta, entra aqui, e aqui as partes mais leves vai para a parte de cima, a parte mais pesada vem para a parte de baixo da torre. E ele vai separar por diferentes densidades, né? E o seu ponto de condensação também. Então, você vai ter lá aqueles que vão estar mais leves, que vai estar mais de cima, aquele que vai estar mais pesado, vai estar de baixo. Você tem o gás de combustível saindo aqui em cima, você tem aqui o GLP, e aí passa por uma unidade de tratamento aqui, que é o GLP, e aí vai para armazenamento. Aqui você tem o tratamento, né? Que no caso aqui você tem a nafta. Você tem aqui tem uma reforma catalítica, né? Uma parte vai armazenar, a outra parte vai passar por uma unidade de reforma catalítica. Você tem aqui o querosene aqui na terceira, na quarta linha, né? De cima para baixo. E aí o querosene aqui, ele passa, parte dele vai direto para armazenamento, como é o caso da nafta aqui, uma parte passa direto para armazenamento, e a outra parte, ela passa por unidade de tratamento catalítico também. Aqui é o tratamento, é o hidrotratamento, né, o HDT, hidrotratamento. Então, a parte passa direto, vai para armazenamento, outra vai ser tratado e devolvido para armazenar. Os gases os gasóleos, digamos assim, né, que são aqueles gasóleos mais pesados, que aí vai ser dividido, né, gasóleo leve, médio e pesado. Eles passam a parte direto para armazenamento, outra parte passa por unidade de tratamento, hidrotratamento. E aqui você tem o gasóleo de vácuo, que vai para a unidade de craqueamento catalítico, né, CC. Na parte de baixo, é o resíduo de vácuo, que aqui ele vai passar por uma torre de destilação a vácuo, né? Uma parte segue, vai para armazenamento, outra também. E aqui você tem a unidade de coqueamento e desasfaltação também, certo? Então, isso aqui é uma pequena plantinha que vocês estão enxergando aí, bem simples, bem objetiva, sobre todo o processo aí de refino primário do petróleo. Para a gente entender melhor, vamos lá ver essa parte de destilação. A ilustração esquemática que foi passada anteriormente, ela indica os derivados diretos, né? Os derivados diretos da destilação e seu destino normal na refinaria. Basicamente, tem-se aí o gás natural combustível, é normalmente um produto final sendo queimado em fornos e caldeiras da própria refinaria. Você tem o gás liquefeito de petróleo, que pode ser um produto final destinado ao armazenamento em tanques esféricos ou ser produto intermediário, sendo então submetido ao processo de tratamento cáustico. E tem as naftas, que podem ter destinos idênticos ao do GLP, segundo sua utilização, como produtos finais armazenados em tanques cilíndricos ou intermediários, sofrendo aí tratamentos cáusticos subsequentes. Ou ainda como corrente de alimentação à unidade de reforma catalítica, quando o objetivo, no caso aí, é a obtenção de gasolina de melhor octanagem. Bom, a octanagem, para quem não sabe, a octanagem é a capacidade que o combustível tem de resistir ao cisalhamento, ou seja, ele sofre um processo de pressão, né, onde ele é submetido a uma pressão e ele resiste a um determinado ponto sem entrar em combustão automática, né? Em autocombustão. Então, a capacidade que ele tem de suportar, de resistir ao cisalhamento, tá? Então, isso aí que a gente chama de octanagem. Já o querosene, ele pode ser também um produto final, né? Como o querosene de aviação ou o querosene para iluminação.
ou até mesmo produto intermediário, quando submetido ao processo de hidrotratamento. Nesse caso aí, pode ser utilizado como óleo diesel, né? Ou como agente de correção da viscosidade dos óleos a combustível. Tem o gasóleo atmosférico, que quando dois, né? Quando o obtido aí como produtos finais, eles são armazenados em tanques cilíndricos na forma de óleo diesel, ou podem também ser submetidos aí a processamento da unidade de hidrotratamento e então armazenados também como óleo diesel. Os gasóleos de vácuo, no entanto, são sempre produto intermediário que compõem aí as correntes de alimentação de unidade de craqueamento catalítico, né? No caso daí a UCC, ou formam frações lubrificantes, segundo esquema de refino, para produção de combustível ou lubrificantes, respectivamente. Já o resíduo de vácuo são utilizados como asfalto, quando caracterizado com produtos finais, podendo ainda ser usado como óleo combustível após diluição com correntes de menor viscosidade. Podem ainda ser empregados como produtos intermediários na forma de cargas das unidades de coque ou desasfaltação a solvente. Investimentos de implantação, nesse caso aí, uma unidade, por exemplo, de destilação completa situa-se na faixa de 150 a 250 milhões de dólares. Isso são valores não atualizados, tá? Isso vai depender também da capacidade de produção, da capacidade produtiva. E as seções de uma unidade, em tese, você tem o pré-fracionamento, você tem a destilação atmosférica e depois a destilação a vácuo. O equipamento principal, toda a torre de fracionamento ou coluna de destilação, cuja parte interna é composta por uma série de bandejas ou pratos perfurados, como era estado abaixo. Então, esse equipamento principal aqui, que ele chama, né, a torre de fracionamento ou coluna, é o equipamento principal da refinaria. É onde você recebe o petróleo no seu estado bruto e é a primeira passagem do petróleo antes de passar nas fases subsequentes, é através da torre de destilação, a destilação atmosférica. Essa torre ela tem pratos, né? Essa linha aqui azul e preta, vocês estão vendo aqui, são os pratos. Essa setinha descendo aqui são as canaletas por onde o produto vai descer, né? O líquido. Mas o que é vapor, ele vai para a parte superior e, obviamente, vai se condensando nas parcelas mais altas, de acordo com a temperatura e pressão daquele ponto. E tem esses bichinhos aqui, ó, que são chamados de borbulhadores. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu mouse aí. Estou viajando com o mouse aqui na parte amarela do. Estão conseguindo visualizar? Pronto, beleza. Já teve resposta aqui. Então, onde está aqui a setinha? Esse cara aqui, onde eu vou circular agora, ó, esse camarada aqui, é um borbulhador. É como se você tivesse uma boca de fogão. Você tem a boca de fogão e você tem aquela tampa que fica em cima da boca de fogão, aquela tampinha solta. Se você bater um ar comprimido de baixo para cima, aquela tampinha ela fica flutuando, ela fica, né? Ela fica tremulando ali. Aí você bater já de ar comprimido forte, aquela tampa voa, sai. Por quê? Porque ela fica em cima, descansando, como está aqui, ó. Então ela fica aqui só de borbulhador. Então o vapor sobe, chega aqui, a pressão faz com que essa tampa se eleve, sem sair da posição, e aí o vapor passa, e aí parte do vapor segue flutuando, subindo, e parte vai condensando. Depois que ele condensa aqui, ele desce, preenche aqui, desce, e daqui vai para a retirada do produto, né? Então você tem vapores tanto para cima como para baixo, né? Vapores líquidos. Vapores sobe e o líquido desce. Então tem aqui a corrente para cima e a corrente para baixo. A corrente para cima é do mais leve, que no caso aí são os vapores, e para baixo seria os líquidos. Tá? Então isso aqui é um exemplo da parte externa da torre de destilamento, destilação.
Quais são os equipamentos que constituem a unidade de destilação? Primeiro você tem a torre de fracionamento, depois você tem os stripper, que são os retificadores, tem os fornos, os trocadores de calor, tem também os tambores de acúmulo, né, e refluxo, você tem bombas, tubulações e instrumentos de medição e controle, né? E esses equipamentos, né, são fisicamente arranjados e operados segundo diferentes formas, de acordo com cada refinaria. No entanto, os princípios básicos de operação são idênticos em todas as instalações de uma refinaria. Em tese, praticamente não muda, certo? A unidade de destilação ela é formada por três seções principais, né? Uma destilaria. Então, vamos lá. Primeiro tem o pré-aquecimento e a dessalinização. Então, tem um pré-aquecimento, que através do pré-aquecimento você retira parte do sal, né? Decorrente aí da própria água salobra que fica no fundo do poço de petróleo. E, na sequência, você joga esse petróleo na torre de destilação atmosférica. Quando ele é processado e parte pesada não consegue ser processada, ela vai para a parte inferior da torre, onde a gente chama de refúgio, o resíduo, que não é uma coisa ruim, né? Mas que precisa ser retrabalhado. Aí vai para a destilação a vácuo, e dali você retira novos produtos, novas substâncias. A unidade pode conter um, dois ou até três estágios, uma unidade de refino, de operação, segundo as configurações seguintes. Então, por exemplo, uma unidade de um estágio com torre de destilação única, a unidade de dois estágios com torre de pré-flex e destilação atmosférica, unidade de dois estágios com torre de destilação atmosférica e destilação a vácuo, a unidade de três estágios com torre de pré-flex, destilação atmosférica e destilação a vácuo. Então, eu posso ter refinarias com várias configurações diferentes, né? Ou seja, eu posso ter com um, com dois ou com três estágios. Com dois estágios, eu posso ter aí, por exemplo, dois estágios com torre de pré-flash e destilação atmosférica, ou simplesmente eu posso ter dois estágios com torre de destilação atmosférica e destilação a vácuo. Então, vai depender da estratégia, né, do negócio. A unidade de um estágio, o que é que representa essa unidade? A torre de destilação opera a pressões próximas à atmosfera e produz aí destilados desde gases até o óleo diesel, além do resíduo atmosférico comercializado como óleo combustível. É um tipo de unidade encontrada quando a capacidade de refino é reduzida e não se encontram unidades adicionais de caqueamento. Unidade de dois estágios, né, como, por exemplo, torres de pré-flash e destilação atmosférica, é um esquema de refino pouco utilizado, no caso de petróleos muito leve, ou quando não exista ou não seja necessário o craqueamento térmico ou catalítico. Com a retirada de frações mais leves na torre de pré-flash, pode-se instalar aí um sistema de destilação atmosférico de menor porte e aí resolve o problema da planta. Com dois estágios, com destilação atmosférica e a vácuo, é normalmente encontrado em unidades de médio porte e quando há necessidade de craqueamento subsequente. No primeiro estágio, obtém-se aí desde os gases a óleo diesel, além de resíduo atmosférico como produto do fundo. No segundo estágio, obtém-se aí os gás óleo e o resíduo de vácuo, o qual é comercializado como óleo combustível ou simplesmente como asfalto. A unidade que contém três estágios é o tipo mais comum e amplamente utilizado nas grandes capacidades, para a grande capacidade de refino, que é o caso das grandes refinarias no Brasil. E quando a instalação de unidade de craqueamento também são necessários para haver a quebra da cadeia mais pesada, tornando mais leve. Tem também as unidades estabilizadoras, que são unidades, diria aí, separadas ou acopladas às torres de destilação, que serve para estabilizar a nafta leve.
Na primeira, a nafta leve é estabilizada, proveniente da torre de pré-flash. Depois é separada em correntes de gás de cozinha, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo, e nafta leve estabilizada, a qual normalmente compõe as correntes de gasolina na refinaria. Na segunda, a nafta leve estabilizada é usada como carga, ou seja, como matéria-prima para a produção de outras naftas mais leves, comercializada como cargas para unidades petroquímicas ou solventes. Aí eu vou mostrar um fluxograma esquemático seguinte, que vai ilustrar uma unidade completa de destilação de 3 estágios, tá? Pronto, isso aí é uma refinaria, tá? É uma refinaria onde você tem aí a apresentação com 3 estágios, né? Você tem a dessalinização e o pré-aquecimento, além do pré-flash, né? Pré-flash, que é o primeiro estágio. Depois você tem, aí na sequência, você tem a estabilização. Depois do pré-flash, ele vai para a estabilização, gera o GLP. Do GLP, aqui na estabilização, eu tenho a nafta leve, que vai dar origem à gasolina, entrando aqui no fracionamento de nafta, aonde vai gerar também uma nafta leve, que é para a indústria petroquímica, e uma nafta média. Na sequência, saindo do pré-flash, ele vai para a torre de destilação atmosférica, que já passa a ser o segundo estágio, passa por um forno de retorta, depois de ter sido pré-aquecido e separado aqui do sal, ele entra num forno de pré-flash, aquece de novo, devolve para um torno de retorta, e nesse forno de retorta, ele vai para a torre de destilação atmosférica. E daqui, da torre de destilação atmosférica, você tem, primeiro aqui em cima, a nafta pesada, saindo aqui em cima. Aqui embaixo você tem o resíduo gerado na torre aqui, que vai passar por um processo de destilação a vácuo, para dar origem aí ao gasóleo leve, gasóleo pesado e o resíduo de vácuo, que é no caso do óleo combustível e asfalto. E aqui no intermediário da torre tem uma retífica, uma torrezinha de retificadora, para retificar e tirar querosene, retifica, tira diesel, retifica, tira óleo pesado, né? O diesel pesado, digamos assim. Beleza? Então, aí você tem aí três estágios. O primeiro estágio, que é a dessalinização e o pré-aquecimento, que envolve aí o pré-flash, a estabilização e o fracionamento da nafta. Você tem aqui também ainda, como segundo, com uma refinaria com 2 estágios também, onde você tem um pré-flash e a torre de destilação atmosférica, e você tem a torre de destilação atmosférica e a destilação a vácuo, que são 2 processos subsequentes. Então, a maioria das refinarias no Brasil hoje, entre as médias e grandes, ela trabalha com esses 3 estágios. Os 3 estágios. Dessalinização e pré-aquecimento, destilação atmosférica e destilação a vácuo. É muita coisa, né, galera? É muito assunto, é muita coisa. Ninguém nunca imagina, como diz Alain. Rapaz, eu não É imaginava. muita coisa mesmo, mas a gente tem que, não, mas a gente tem que entrar no. Falhou, teu retorno. Diga aí de novo. Fala, Emílio. Pode falar. Você estava falando aí, falhou. Não estava falando, depois parou. Você não ouviu o que você falou. Mas, enfim, você vê que é bastante coisa, né? Bastante coisa, mas é tudo muito importante, né? Como diz o ditado, faz parte do processo aprendizado, né? Muita coisa aí que é desconhecido, né? Então, assim, muitos de vocês aí talvez não tenham nem conhecimento desse processo todo, né? Então, isso é muito importante. Até aí você assim, poxa, rapaz, é o processo até chegar o posto de gasolina, que caminho que esse petróleo percorre, né? Até chegar no produto final. E aí,
Cadê? Carlos botou aqui. Eu mesmo não tenho. Tá vendo? Não tinha, né, Carlos? Vai passar até agora. Agora você já pode sentar na mesa de discussão, já bater um papo, já ter uma base de noção, né? Então, falando da parte de pré-aquecimento e a parte de dessalinização, esse pré-aquecimento eu chamei para ver essa dessalinização, né? Então, por exemplo, passar, por exemplo, a matéria-prima, que é o petróleo bruto, por uma bateria de trocador de calor. O óleo ele vai ser progressivamente aquecido em função do resfriamento de produtos acabados que deixam a unidade e dessa forma aí promove-se grande economia operacional ao ser evitar também aí o uso de excesso de combustível para o aquecimento total da carga e possibilitar também o projeto de forma de menor porte. A parte de dessalinização, ela vem antes da seção de fracionamento. Ocorre esse processo de dessalinização do óleo. Quando eu falo óleo, entenda aí o petróleo bruto, certo? Para a remoção de sais, água e suspensões de partículas sólidas. Tais impurezas, elas prejudicam sensivelmente o funcionamento da unidade de destilação. Daí a necessidade de ser removida, ser retirada. E aí temos também a seção, ainda na seção, perdão, na seção de pré-aquecimento e dessalização, a presença desses contaminantes do petróleo, que pode causar vários problemas, como a liberação de ácido clorídrico, ou sais de cloro, especialmente aí por conta do MgL2, Cl2, né? Que é o cloreto de magnésio, que causa aí corrosões nos equipamentos e linhas de unidade. Então, esse ácido clorídrico, né? Ele é muito agressivo. Deposição de sais e sólidos em trocadores de calor e tubulações dos fornos, causando obstrução, redução na eficiência de troca térmica, superaquecimento também, superaquecimento localizado normalmente aí nas tubulações, né? E a formação, que a gente chama de formação de coque, no interior das tubulações de fornos e linhas de transferência catalisadas pelos sais e sedimentos depositados. É, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, ver se eu consigo dar uma contribuição. Tá, você descreveu melhor. Oi? Pode falar, a gente não está ouvindo você. Você começa a falar, a gente ouve e depois fica mudo. Pode falar, Emílio. Não, professor, meu fone estava ruim aqui, já troquei por outro aqui agora. Mais Ah, beleza, tranquilo. então. Beleza. Valeu. Bom, a sessão de pré-aquecimento e dessalinização, a parte de dessalinização, a gente vai deixar para dar continuidade amanhã, na aula de amanhã, no mesmo horário, provavelmente, né? Às 21 horas. A gente vai dar. Aí eu vou confirmar com vocês na nossa aula de amanhã. Eu provavelmente, eu não sei se eu vou estar disponível amanhã, porque eu estou acompanhando minha esposa no hospital. Ah, mas aí eu confirmo com vocês, tá? Na melhor das hipóteses, a gente retoma na quinta-feira. Mas se eu tiver Vem cá, condição amanhã. professor. Oi. Essas aulas que você está dando, tá tudo Tudo gravado. sendo gravada, né? Tudo Pronto. gravado e está lá no Clécio. Tudo no Clécio. No Clécio, não é só entrar o É. quê? Entrou com o e-mail, é? Você tá lá já, não tá não? Não sei. Tem que Ó, olhar direitinho lá. eu vou conversar com vocês lá no grupo do WhatsApp, que nossa aula vai terminar aqui para não